casal de idosos que já moravam ali há muitos anos. Eu chegava na casa deles, né? Só que a casa era embaixo, assim, no portão, e a casa era no alto. Não tinha, assim, um acesso, assim, ela era de difícil acesso. E ele sempre me atendeu no portão, mas sempre me atendeu muito bem, com muita educação, sempre foi muito atencioso. Só que, assim, eu nunca conseguia subir, né? Ele nunca me convidava, eu sempre perguntava pela esposa, ele falava sempre que estava bem, né? Algumas vezes ele até gritava mesmo ela, né? Olímpia, o rapaz do posto está aqui, está precisando se você está bem, se você está necessitando de alguma coisa. E ela respondia, não, meu filho, está tudo bem, tudo e tal. Aquilo sempre me incomodava, né? Porque eu entendo que o agente de saúde ele precisa ver, né, o paciente, né? Ver, poder conversar, ouvir, porque é daí que você consegue extrair algumas coisas, algumas informações. E num belo dia, ela apareceu na unidade porque ela desenvolveu uma úlcera na perna e ela chegou na unidade para fazer esse curativo. E ali eu me apresentei para ela, falei, dona Olímpia, sou eu, Maicon, rapaz do posto, que vai sempre lá, que a senhora fala que está sempre tudo bem, o que houve aí, tudo. Só que eu percebi que o esposo nunca deixava ela sozinha, né? Ele estava sempre supervisionando ali a conversa e ela não ficava muito à vontade. Mas aí eu falei, olha, agora a gente vai precisar cuidar mais da senhora, essa perna do jeito que está aí, a gente vai ter que acompanhar isso mais de perto, né? E a gente sabe lá que onde a senhora mora é de difícil acesso, até pela questão mesmo também deles de renda, era uma família assim com uma renda muito limitada. E já tinha passado essas informações para a minha enfermeira, e ali a gente armou a estratégia do curativo domiciliar, que foi uma forma ali que a gente encontrou de alcançar aquela residência. E aí é que tudo começou, porque foi aonde a gente teve acesso, e já ao entrar, né, do portão ali, já subindo para a residência ali na parte do quintal ali, tinha muito lixo, um quintal assim, bem sujo assim, em relação a vegetações. Chegando na residência, era uma residência muito insalubre e uma parte da casa já tinha caído. Eles viviam só na outra parte que restava, que era justamente aonde eles dormiam, a cozinha e o banheiro. Só que essa outra parte que caiu, tinha muito lixo acumulado dentro. Muito, mas muito mesmo. E foi um choque. Ali foi um choque, mas assim, sempre nos atendendo muito bem, mas a gente sabia que aquelas condições ali não era a ideal para eles, né? E ali começou a gerar várias outras preocupações, né? Porque aí já não era mais só a questão da úlcera, né? Aí já tinha outras questões sociais. O principal era convencê-los a sair, porque o esposo, ele tinha toda uma história naquele lugar, né? E para ele aquilo dali era muito importante e ele não queria sair, ele se negava a sair. E foi aonde que o curso também ajudou muito, porque aí foi aonde a gente começou a colocar em prática mesmo aquela questão de montar estratégia, de trabalho de equipe multiprofissionais, né? Ali já não dava mais para ser o Maicon, agente comunitário, e a enfermeira da unidade. Nesse período, nós conseguimos achar uma irmã dela. Aí foi aonde a gente fez a busca no sistema e viu que ela estava realmente cadastrada na área de uma outra colega nossa. Aí fomos lá, fizemos uma visita e foi aonde eu conversei com ela, foi muito bem recebido. E ali ela falou comigo realmente que ela tinha essa irmã e que tinha muito tempo que ela não via, porque também tinha essa questão de problemas de relacionamento que parecia que o esposo não permitia visitas, essas coisas. E eu comecei a contar, né, toda a história do que estava acontecendo e essa irmã se emocionou muito e abriu as portas da casa dela, né, para a dona Olímpia. Porém, a dona Olímpia tinha essa questão do esposo, de não querer deixar, e a gente alertando eles que eles corriam risco de vida. E aí começou toda uma outra luta, porque esse esposo dela, ele começou
a adoecer, mentalmente falando. Ela começou a falar pra gente que ele estava apresentando alguns problemas, alguns comportamentos diferentes, e acendeu ali um alerta, né, para a área da saúde mental. Aí foi onde eu conversei, passei essas informações para a unidade, tivemos que novamente solicitar uma visita com a médica, que chegando lá foi uma das cenas, se não a cena que mais me marcou, né, porque você encontrar um ser humano nu, num quintal, no meio de uma vegetação, rodeado de bichos e animais passando pelas suas partes íntimas, no seu rosto tudo, né, desorientado, olhando para o céu, aquilo ali. E a médica ali prontamente acionou, né, a ambulância, e ali ele não voltou mais. Ali ele contraiu a Covid e infelizmente veio a óbito. Com isso, a gente conseguiu assim tirar, né, a Dona Olímpia daquela situação, levar para casa da irmã, que também foi um outro momento assim muito emocionante. E passando uma semana depois, eu retornei à residência com ela para poder pegar algumas coisas dela junto com a sobrinha. E a gente chegando lá, uma semana depois de ter tirado ela de lá, o local onde ela dormia, o telhado tinha desabado com tudo. De casa. Eita, agora que até que enfim peguei em casa, hein? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, a senhora? Hoje eu ver ela, né, toda bonitinha, toda arrumadinha, toda cuidada. E ela tinha um problema de calo no pé que ela mal podia botar uma rasteirinha, né? E hoje ver ela andando a cidade toda lá, toda arrumadinha, toda limpinha, toda feliz. Toda vez que ela me encontra, seja no mercado, seja na praça, ela vem me dar aquele abraço gostoso, aquele sorriso, e eu ver que ela está bem, isso traz para mim uma sensação assim de paz. E se não fosse o trabalho ali, não só meu, mas de toda uma equipe que abraçou a causa, a rede também, o apoio da coordenação, né, o apoio da Secretaria de Saúde, todos aqui nós tivemos, que foi uma área da Defesa Civil, do agente de endemia junto com a vigilância sanitária, porque também acionamos o ACE, que é o responsável do território. Muito obrigado aí por me receber, a senhora da leitura. Aquele abraço gostoso. Então assim, você tem que saber se colocar com essas pessoas, falar, né, na linguagem que elas entendem, mostrar a importância. E hoje, com o curso, eu consigo mesmo na prática, ajudar muitas pessoas. Então é isso que motiva a gente ser agente comunitário, é isso que motiva você lidar com as pessoas.